Bem-vindos a Tala Sacra, bem-vindos meus caros Sagitários. Vamos fazer então aqui uma leitura para ver uma possível mensagem que tenhamos aqui disponíveis para vocês agora em dezembro de 2025, daqui em frente, porque já estamos quase a meio do mês também. Este mês atrasei um bocadinho com as leituras, mas pronto, entretanto é para preparar como prenda de Natal e para desejar as boas entradas para 2026, a ver as possíveis mensagens que temos aqui para Sagitário, quer sejam de Sol, Lua, de Vênus, Marte, Ascendente, ou apenas quem tenha alguma afinidade ou curiosidade sobre o arquétipo ou signo de Sagitário. Não se guiem só por aquilo que eu digo, obviamente, abram também a vossa mente, a vossa intuição, tentem interpretar por vocês próprios a simbologia ou as imagens que vejam aqui nas cartas. Eu vou ser o intérprete desta mensagem, mas claro, isto é subjetivo e está aberto à interpretação, por isso complementem como vos vá melhor, ou pronto, depende das mensagens, né? Nem todas as mensagens podem estar direcionadas para vocês, tem uma leitura coletiva, uma leitura geral, não vai ser para todos, então levem com vocês aquilo que vos sirva e deixem o resto eventualmente para outra pessoa, para quem possa servir. Com isso vamos ver então a possível mensagem ou narrativa que temos aqui para desvendar hoje para vocês. Temos na situação presente uma grande obra, isto é, estarem a trabalhar em algo que é maior que vocês, ou além de vocês, algo que não é só para valor pessoal, mas algo talvez para o coletivo, apesar de se calhar por vezes sentirmos estar sozinhos, a trabalhar em certas coisas, ou não temos o apoio necessário, etc. Pronto, faz parte também do processo de sermos criativos, de sermos diligentes, de continuar a trabalhar, a fazer alguma coisa, não quer dizer trabalho em si, ou trabalho monetário, mas quer seja o trabalho interno, quer seja o trabalho numa relação, quer seja o trabalhar num projeto, trabalhar num hobby, trabalhar em alguma coisa, né? E geralmente isto aqui, o 3 de ouros, ou 3 de pentáculos, ou 3 de escudos, há várias interpretações, ou vários termos para a mesma coisa, geralmente tem a ver realmente com um trabalho. Normalmente tem a ver com trabalho em equipa e trabalhar em algo maior que nós próprios. No entanto, neste baralho rúnico, geralmente associo mais fazermos a nossa parte, independentemente de estarmos a ter a ajuda dos demais ou não. A gente sabe, não é que sabe, sabe que tem a fazer um trabalho e então não vai estar a depender que se os outros estão a trabalhar ou não para poder fazê-lo. Há algo que somos, pronto, é da nossa responsabilidade, está nas nossas mãos de o fazer. Então, obviamente, a pessoa, apesar de estar a trabalhar, pronto, vai fazer pelo menos a sua parte, agora o resto está fora das suas mãos, né? Mas pelo menos o que lhe compete é para ser feito, e isso demonstra não só caráter, como diligência por parte da pessoa, e pelo menos avançar um bocadinho com certas coisas, mesmo que eventualmente não se tornem frutíferas. Aí é que pode gerar um bocado de frustração, isso tudo, mas também serve de aprendizagem para ver às vezes no que nos metemos, ou naquilo que pensamos, né? Às vezes pensamos que estamos a trabalhar em algo maior, num projeto maior, aliados com outras pessoas, ou parcerias, cooperando a fazer coisas, e muitas vezes quando vamos a ver, então, mas o que é que os outros estão a fazer? Há coisas que não podemos fazer sozinhos, né? Ou que o resultado final vai requerer se calhar vários departamentos ou várias pessoas, né, a trabalhar pronto, numa obra em si, e pronto, e às vezes pode levar a uma certa frustração, mas no fundo a pessoa tem que pronto, estar contente consigo própria, com o seu caráter, não depender tanto da expectativa, mas sim daquilo que é concretizado, né? Porque é isso que é a demonstração de caráter, é isso que desenvolve a diligência, a capacidade de concentrar-se e de focar em algo que realmente vale a pena. Que isto não quer dizer se lá está, é um trabalho, mas é uma obra. Isto pode ser inclusive uma obra de arte, está muito associado com a criatividade e a cooperação, ou a divina trindade,
mas no geral o 3 de ouros, pelo menos uma das interpretações é aquela que eu utilizo mais, é no sentido realmente de trabalhar em equipa por um objetivo maior além de nós próprios. E aqui neste baralho rúnico, obviamente, é independentemente de termos o apoio ou não dos demais, é termos que fazer a nossa parte e não depender do que é que outros andam a fazer, mas sim do que nós andamos a fazer. Ok, há uma relutância, temos Thor Saz. Então Thor Saz está aqui em Murkstave, está ao contrário. Então há realmente uma certa relutância em se calhar terminar com esse trabalho ou em seguir com esse trabalho ou com essa obra. Pode ser que exatamente por isso que eu estava a falar, né? Que a gente temos coisas a fazer, a gente trabalha nelas, mas são obras ou são coisas que não dependem só de nós, e quando vamos a ver, se calhar outros participantes, outras pessoas que estão a trabalhar no projeto não estão a avançar tanto como deveriam, então naturalmente a pessoa fica frustrada e começa inclusive a questionar-se qual a direção que isso está a tomar, né? E é aí que a pessoa então tem que se repor em causa o quanto está a gastar tempo e energia e paciência para poder desenvolver um projeto que possivelmente não vai dar em nada, porque está fora das nossas mãos a sua completação final, e quem deveria estar a fazer o seu trabalho ou a preocupar-se não o está a fazer. É por isso que a gente não tem que estar a pensar no que é que os outros andam a fazer, temos que pensar naquilo que nós próprios andamos a fazer e como o aplicamos. Agora, pronto, é ter em conta talvez quais sensações assim mais negativas possam estar em ação, porque deveria haver uma certa necessidade de purgar, de selecionar o que é que andamos a fazer, como se um projeto que a gente quer desenvolver não está a funcionar. Se calhar o objetivo, a gente deveria não desistir do projeto, mas arranjar outros colaboradores ou pessoas que possam realmente ajudar a desenvolver esses projetos, né? E pronto, agora depende de cada situação, mas é um exemplo, né? Pode acontecer quando as coisas não funcionam, é arranjar formas em como elas possam eventualmente funcionar, se é que realmente querem seguir em frente com isso, né? Senão a pessoa põe-se em causa, vive ali um bocado relutante, pronto, perde a motivação, fica frustrada, perde a vontade de fazer as coisas, e então já não avança com a sua grande obra, já não avança com os seus projetos, com as suas coisas, os seus projetos, que possa, lá está, que algo, um objetivo em comum, pode não ser o seu projeto, mas é algo pelo qual várias pessoas estão a trabalhar e a lutar em comum, ou em conjunto, para atingir um certo objetivo, né? E então aqui acho que há uma certa dúvida da concretização desse projeto ou desse objetivo, né? Quer seja, lá está, quer seja trabalho, quer seja uma obra, quer seja relacionamento, esses vários campos podem estar a ser afetados, né? Como uma pessoa põe-se no relacionamento, está tudo bem, trabalha nesse relacionamento, faz os possíveis, né, da sua parte para que as coisas funcionem, e mesmo assim às vezes pode haver certas dúvidas, pode haver uma certa relutância de ver que até que ponto a coisa está a andar bem, né? É um exemplo. Ou então num trabalho em que somos contratados, né? E quando vamos a ver, se calhar estamos a fazer o trabalho 3 ou 4, e as pessoas que deviam estar realmente também a trabalhar em conjunto, a fazer a equipa, né? Não estão propriamente a ser frutíferos, né? para o desenvolvimento desse projeto. E a pessoa fica a perguntar, mas é como aquelas histórias, né? Então, aquele gajo recebe o dobro e não está a fazer nada, nem está a fazer a parte dele, porque é que tem de ser eu a ter que responsabilizar-me por isso, né? Agora pronto, aqui é um tema mais delicado, né? A nível de trabalho às vezes, porque temos um emprego, né? Estamos a prestar um serviço para ter uma recompensação monetária geralmente, mas isso não quer dizer que a pessoa tenha que sacrificar-se ou fazer o trabalho de 2 ou 3, simplesmente porque outros não estão
a dar vazão, pronto, a fazer o que lhes compete. Aí a pessoa tem que ser assertiva o suficiente para, lá está, fazer o que lhe compete, mas aquela história que se diz em inglês, work your wage. É um bocado limitativa, é verdade, mas isso aí, work your wage, quer dizer, se por exemplo vocês estão a ganhar salário mínimo, tenham cuidado se vocês estão lá a gerir a empresa, não é? Há aí qualquer coisa que não tá correto, né? Se vocês estão a salário mínimo, não podem estar a trabalhar por 2 ou 3 pessoas e ainda estar a gerir uma empresa, né? Aí está-se a passar qualquer coisa que, pronto, que não é correto. E muita gente, pronto, às vezes faz gaslighting a eles próprios, enganam-se a si próprios, né? Ou dizer, não, mas estou a aprender e estou a fazer isto aqui pode-me servir, isto a longo prazo, não, isso já é a expectativa, né? Está a alimentar o sonho e a expectativa através das tuas ambições e os seus desejos, que muitas vezes o trem está-se a aproveitar, né? E pronto, e vai chegar a um ponto de ruptura eventualmente. Porque, bem, pode ser também que tenham uma certa sorte e estejam a trabalhar com pessoas que realmente são, têm um valor, defendem certos valores, né? E então o vosso trabalho pode vir a ser reconhecido. Né? Que essa aí é que é geralmente uma das condicionantes que nós utilizamos para podermos desenvolver. Epá, eu não gosto nada de fazer isto, mas ninguém o está a fazer e a verdade é que pronto, vou acabar por fazer isso. Não é para estar a provar nada a ninguém, mas porque às vezes há trabalhos a fazer, ninguém o quer fazer, porque às vezes são trabalhos chatos ou que ninguém gosta, e mesmo assim vai ser preciso alguém para o fazer, e muitas vezes há pessoas, pronto, que tomam a iniciativa de fazer com que as coisas aconteçam e pronto, o problema disso é que às vezes nem sempre a pessoa é reconhecida. Claro que a pessoa não é que busque validação, faz as coisas porque têm que ser feitas. Agora o que vai acontecer é que se ela o fizer ou não o fizer, vai dar ao mesmo, né? E então já não tem não é reconhecida, não tem o valor que deveria ter, se calhar está a ganhar um ordenado mínimo ou coisa assim, e nem sequer se apresenta alguma oportunidade de desenvolvimento ou de acréscimo, então aí a pessoa naturalmente vai fechar-se, vai limitar as coisas. Então é aí que se fala disso do work your wage, né? Então, por exemplo, a ganhar pouco, fazem o que lhes compete, aquilo que foi o acordo inicial e o que está no contrato e o que é. Uma pessoa, uma vez ou outra, pode fazer algum esforço extra, mas se não há esforço também por parte de ontem e dos empregadores ou de quem seja, então aí pronto, a pessoa tem que limitar a sua energia, a sua atenção. Aí tem que ter um certo cuidado, porque senão estamos a educar os outros, que nós estamos sempre dispostos a carregar com os pesos deles. É aquela história que também já não sei em que leitura que eu falei disso, que é, a gente pode ajudar os demais, não há problema nenhum com isso. Agora, o problema é quando nos pedem ajuda e nós acabamos por estar a carregar com as responsabilidades dos demais. Aí é que não está correto. Porque a gente pode ajudar, sim, mas a outra pessoa tem que fazer o seu trabalho na mesma. Está errado quando nós estamos a ajudar outra pessoa e essa outra pessoa nem se preocupa mais com as suas preocupações porque supostamente delegou isso para nós. E se for preciso está-nos a pagar por isso, não é? E é aí que está algo errado, não é? E, pelo menos em termos de desenvolvimento e de psicologia, as pessoas nem se questionam isso, porque se estiverem a ganhar dinheiro, às vezes nem importa. Agora, mas o que acontece hoje em dia é que as pessoas já se questionam desses valores, né? Até que ponto nós estamos, pronto, o valor compensa realmente e o quanto estamos a sacrificar-nos. É por isso que o que acontece? As pessoas tornam-se relutantes em fazer as coisas e o que é que acontece a nível mundial? A imigração, né? Fazemos vir pessoas, mão de obra barata, né? Que vêm de países de terceiro mundo ou coisas assim, que na verdade somos nós de terceiro mundo, mas mandamos vir essas pessoas para cá, que é para quê? Para facilitar então nesse processo de delegar o trabalho a outros e as responsabilidades a outros para eles então fazerem isso e olha, toma lá meia dúzia de migalhas e está tudo bem, né? Está tudo bem, isso não é sustentável a longo prazo, obviamente, já tem acontecido em vários países e em várias situações. Hoje em dia continua a ser um grande problema porque a gente não está a entender realmente a mentalidade humana que funciona muitas vezes como a do macaquinho que está sempre atrás das bananinhas e dos amendoins.
Pronto, sem ter esse valor pessoal de ética e de moral, de desenvolver uma certa disciplina, uma certa diligência. Tem a opção de não o fazer, obviamente, mas talvez o faça porque sente que está a trabalhar, ou a tal coisa do amor à camisola, né? Sente que está a lutar por algo maior, por algo além de si própria, algo que realmente pode levar a coisas boas, não só para si, como para os demais, né? Trabalhar por... Isso aí acaba por ser uma boa motivação que as pessoas podem ter na sua vida, porque vivem com um certo propósito. Elas podem ter, se calhar, um propósito seu, ou não, né? É por isso que muitas vezes esse propósito é derrubado pelas ideias, por as ideias de outros. É por isso que até Carl Jung falava: o mundo vai perguntar quem somos, e se não soubermos responder, o mundo vai dizer, né? Não sei se entendem essa frase. Bem, na frase não é bem assim, mas é o que quer dizer, né? Que é, se a gente não souber quem nós somos e não afirmarmos a nossa identidade ou aquilo que andamos a fazer, então vamos ser moldados pelo mundo que, que tem as suas necessidades, que tem as suas coisas, e então vamos preencher lacunas dentro daquilo que está em falta. E é isso que acontece quando as pessoas estão relutantes de fazer essas coisas, e então há vagas disponíveis que alguém vai preencher, tanto no trabalho, como lá está, como nos relacionamentos e noutros aspectos também. Por isso, pronto, só nesta carta aqui já temos aqui toda uma panóplia de contextos que podemos desenvolver, apesar do objetivo principal, obviamente, é o trabalhar por algo além de si próprios e haver uma certa relutância, talvez, ou em concretizar esses projetos, porque às vezes a pessoa pode não se sentir valorizada, pode não se sentir realmente a trabalhar em conjunto, ou perde o amor à camisola, né, como estava a dizer, seguindo essa mesma ideologia, e então aí pode vir a ser um entrave para o desenvolvimento da pessoa e inclusive gerar algum conflito ou tensões em si e na sua vida, né, com outros. Por causa exatamente das coisas não estarem a funcionar. E já dei vários exemplos, né? Tanto nos relacionamentos como, sobretudo, talvez no trabalho, que possa muito acontecer isso, né? Em que, sobretudo, os novos empregados, né? Muitas vezes são os que têm muito peso, recai-lhes muito peso em cima, porque às vezes as empresas, para poupar ou coisa assim, então empregam menos pessoas, e então quando empregam alguém, essa pessoa já tem que fazer logo o trabalho de 2 ou 3, e vai ter que aprender rápido, e vai ter que se adaptar rápido, e vai ter que passar por todo um inferno, né? Vai ter que passar pelo forno para poder ser cozinhada. Que pronto, em si não está mal, não é que seja mau, é um processo natural, porque faz parte tipo de um rito de passagem, né? Uma pessoa, mesmo que tenha experiência numa certa área, quando entra no trabalho pode levar semanas ou até alguns meses de plena adaptação, né, para poder realmente começar a dar rendimento ao seu trabalho e estar plenamente adaptado, e sabe onde é que estão as coisas e sabe como fazer as coisas, etc. Agora, depende dos trabalhos. Há trabalhos mais técnicos que requerem, se calhar, anos ou inclusive cursos e coisas para realmente poder aplicar isso. Mas é mais no sentido de a pessoa ter que se adaptar a algo, e esse processo de adaptação muitas vezes recai sobre ela responsabilidades daquilo que já estava para trás. Né? Porque é aquela história da delegação das responsabilidades, como é que é feita, e depois quando uma pessoa tem um empregado ou uma empregada, tem a tendência para dar-lhe mais tarefas do que realmente era o que lhe compete, né? Porque depois torna-se natural não ter empregados, mas sim criados. Mas pronto, é só para ter isso em conta, porque anda a acontecer muito no mundo. E Sagitário, que é um signo que geralmente aprecia bastante a liberdade e foca muito no sentido de querer libertar as suas asas, tem a capacidade de pensar e ser diligentes, bons trabalhadores. Conheço Sagitários que são muito bons trabalhadores. A coisa é que muitas vezes trabalham pelo prazer de poderem escapar.
É um bocado assim, não se importam de passar uns meses, se for preciso, confinados e limitados, para poder então juntar algum dinheiro ou algumas coisas para então poder planear a sua próxima viagem, a sua próxima aventura fora da rotina, fora das jaulas que nos prendem, né, no dia a dia. E então pode haver essa tendência dentro da energia de Sagitário de sim, serem diligentes, mas estarem a trabalhar pelo vosso escapismo, na verdade, em vez de realmente estar no aqui e no agora a querer desenvolver a coisa de forma equilibrada e sustentável. Que pronto, pode estar, nem sempre está nas nossas mãos, e aí é complicado porque leva a uma certa adaptação, a uma certa flexibilidade por nossa parte, mas também não ceder a nossa dignidade e os nossos valores apenas porque, lá está, porque se calhar a consciência do grupo leva a querer moldar isso num sentido, como está a acontecer, né, hoje em dia, né? Que, inclusive há pessoas que não querem pagar o ordenado mínimo, né? Por causa disso, porque há pessoas que levam mais barato que isso, então porque é que vão estar a pagar o ordenado mínimo? Ainda por cima nem querem declarar, porque senão isso quer dizer que vão ter que pagar 2 ou 3 vezes mais, porque ainda há que alimentar os parasitas do Estado, né? Ups, o que é que eu estou a dizer? Mas pronto, estou a entender o que eu quero dizer, né? Aí que está o grande dilema, não só do empregado, como do empregador. Mas não quero tornar isso aí só numa leitura profissional, estou a ver isso mais em vários aspectos, mas pode ser que isto aqui seja relevante para alguns de vocês, em termos profissionais, que é para poder pensar agora também para 2026 o que vão fazer em termos profissionais ou até em termos de relacionamento, porque aqui a leitura geral, na verdade, acho que tem a ver com os relacionamentos. Mas pronto, vamos seguir em frente para ir desenvolvendo aqui então os capítulos desta narrativa, a ver o que é que possivelmente temos aqui para vocês, porque a energia está então a fluir desta situação para o Rei de Espadas. E o Rei de Espadas é alguém que já passou por várias dificuldades na sua vida, teve que confrontar certas confusões e coisas realmente difíceis de enfrentar, mas eventualmente chega a um certo patamar onde consegue ter perspectiva e visão sobre as coisas, ergue a sua espada, né? A sua espada, que é a espada que representa a sua verdade, que representa a justiça, que representa também a comunicação e os aspectos mentais que, pronto, que cada um tem e desenvolve ao longo da vida, né? Então o Rei de Espadas é um culminar dessas capacidades, da forma de expressão e comunicação que possa existir em termos de expor as nossas ideias e defender aquilo que é justo, aquilo que é correto, dentro disso, e combina bem com esta carta, né? Tal como estou a dizer, aquilo do work your wage, trabalhem trabalhem o vosso salário, né? Se ganham um ordenado mínimo, então têm que também ser inteligentes, né? Não vão estar a sacrificar-se a fazer, não vão trabalhar 24 horas por dia por um ordenado mínimo, né? Toda a gente acho que concorda isso, nem pensar, não vou trabalhar 24 horas por todos os dias por 200 paus, vai ter que ter pronto, um certo equilíbrio, por assim dizer. E aí então a pessoa tem que defender às vezes o seu ponto de vista, as suas, pronto, a sua posição, por assim dizer, para não se deixar levar às vezes com as vontades dos demais e eventualmente comprometer as suas. Para complementar isso, ok, ainda não está claro, porque temos aqui, está ao contrário, então está no inconsciente, então ainda por suceder, mas temos a was. E isto aqui tem a ver então com ganhar força num sentido de propósito. E, novamente, isto combina muito bem, porque aqui, lá está, a pessoa está a trabalhar por algo além de si própria, tem esse tal amor à camisola, tem esse tal objetivo a concretizar, que é um objetivo que não é só boa para si, como para os demais. Aí a pessoa já desenvolveu capacidades mentais de poder exprimir-se, desenvolver-se, comunicar e a visão necessária para então poder ver esse objetivo, poder ver encontrar
como que o seu propósito, e é esse mesmo propósito que lhe traz a força necessária para poder ultrapassar as dificuldades. E então aqui no geral está muito bom, apesar de haver assim talvez um refinamento a fazer em termos dos relacionamentos, creio, relacionamentos amorosos ou profissionais, ou pronto, qualquer tipo de relacionamento possa existir, porque realmente pronto, aqui, o único problema que eu estou mais aqui a ver é aqui este Thorsaz, que eu não estou a entender a 100% o que é que ele possa ser, porque o Thorsaz, pronto, é a tal relutância de mudar, a relutância de não querer talvez aceitar às vezes as coisas como são, e então muitas vezes as pessoas que é que fazem? Elas concentram-se só no trabalho e só veem aquilo só para não terem que viver ou de enfrentar outros problemas ou situações difíceis da sua vida. Então há, mais uma vez, está aqui talvez uma tendência, inclusive no trabalho ou nos relacionamentos, de escapismo, porque a pessoa lá está, não pode não ter a capacidade de escapar agora, aqui e agora, e então vai estar a concentrar-se só no trabalho ou só em certas coisas ou aspectos mentais para não ter que enfrentar situações difíceis. Mas realmente é ao defenderem a vossa verdade e ao terem a visão de propósito, por assim dizer, que ganham um novo sentido de propósito, que ganham a força necessária para poder olhar para a frente. Enquanto que este aqui está, nem está a olhar para trás, na verdade está a olhar para baixo, porque se calhar lá está a acabar ainda com o seu trabalho, está a acabar com o que está a fazer neste momento. E enquanto que aqui o Rei de Espadas já está a olhar para o futuro, já está a ver o que é que vai fazer aqui e agora para poder manifestar amanhã, para poder manifestar no futuro. Mas parte muito do princípio de preparação. Temos que preparar mentalmente pronto, para aquilo que possa vir. E pronto, eventualmente preparar-se também para enfrentar a adversidade, porque já não é a primeira vez para chegar ao Rei de Espadas, é porque já passou por muitas dificuldades ao longo do caminho. Chegamos então ao desafio. O desafio temos o Ermita. O Ermita e Ansus. Então este aqui está aqui uma combinação muito interessante, né? Porque o Ermita, aliás, é a única arcana maior que vocês têm na vossa leitura. Então esta aqui é uma carta bastante importante nesta vossa leitura, porque até aqui, pronto, já vimos, eu dei muita importância logo aqui ao princípio, porque acho que é aquilo que vai marcar o desenvolvimento de todo o resto, né? Mas na verdade o problema ou o desafio que vocês estão a ter, se calhar, é a introspeção. Lá está, em vez de estar, se calhar, a concentrar-se em tudo o que está fora de vocês próprios para não ter que enfrentar as dificuldades, o que muita gente faz, muitas vezes, lá está, a enterrar-se no trabalho e estar sempre distraída com certas coisas, ou com o trabalho, ou então é trabalho e distração, geralmente é o que as pessoas vão se concentrar. E dentro da distração, depois ainda tem os vícios, né? Então isso aí faz com que a pessoa fuja de si própria, não enfrente realmente as suas dificuldades e pronto, isso não é bem saudável, a pessoa não está a viver realmente o seu propósito, não está a viver a fundo a sua vida. E então este desafio realmente é como que um convite a parar, a fazer a devida introspeção e pensar realmente nos seus propósitos e o que é que andam a fazer, né? Para que, se há dificuldades por enfrentar, se há coisas por fazer, então o fugir delas não vai resolver nada. Né? Então se calhar que aqui esta carta aqui do Ermita é um bocado o que está a dizer, porque se não conseguirem concentrar em vocês e enfrentar a vocês próprios, ao vosso lado de sombra, às vossas dificuldades, e pronto, e pensarem por vocês próprios, né? Terem um bocado um aspecto introspectivo, então pode levar a uma certa falta de visão e de comunicação. Enquanto que aqui tem o potencial para isso, porque é a energia do Rei de Espadas, aqui Ansus está a contradizer exatamente isso, porque Ansus tem a ver com a visão, com a comunicação e
como está na posição do desafio, então estou a vê-lo um bocadinho em contra àquilo que eu estive a dizer do Rei de Espadas. Né? Enquanto que o Rei de Espadas, esta energia, vos traz um sentido de propósito, aqui com esta runa, em que há, pronto, da comunicação e de exprimir a vossa verdade, há uma certa dificuldade em saber reconhecer em vocês próprios os vossos valores e identificar qualquer bloqueio que possa estar a impedir o vosso progresso, o que eventualmente pode levar, lá está, ao escapismo, ao enterrar-se dentro das distrações ou no trabalho, só para não ter que enfrentar isso. E então aqui este desafio realmente é um desafio de pararem e de pensarem um bocadinho por vocês, se têm algo, pronto, quais são as vossas verdadeiras dificuldades, ou o que é que têm por enfrentar, os obstáculos que estão a impedir vocês de serem livres ou felizes, ou o que seja, né? Porque pode haver uma certa falta de visão e de comunicação com vocês próprios, né? Não quer dizer comunicarem só com os demais, mas também a forma como falamos connosco próprios. E então se calhar acho que é muito que tem a ver aqui com o ermita. É que o ermita, pronto, normalmente é um ermita, né? Está sozinho, está isolado. E agora, ainda por cima, na altura de Natal, é normal que as pessoas não querem estar isoladas, querem estar em conjunto, querem estar em festa, querem estar com família, com amigos, querem estar a comer, a beber, se calhar a viajar, isso tudo, todas essas coisas que geralmente Sagitário adora fazer, né? A energia de Sagitário, não quer dizer que todos os Sagitários sejam assim, mas é a tendência natural do arquétipo de Sagitário. E aqui é ao contrário, aqui temos a energia de Virgem, né? A energia mais de isolamento, mais de introspeção, mais de análise interna. E pronto, e é todo um processo que muitas vezes é chato, e nem toda a gente, sobretudo signos extrovertidos, tal como Sagitário, talvez tenham mais dificuldade em fazer essa tal introspeção, em poder mergulhar em si próprios e poder analisar esses aspectos para poder ganhar mais visão e propósito nas suas vidas. Porque aqui acho que o desafio tem sido, pronto, pelo menos aqui pelo que está aqui a apresentar-se, pronto, a grande dificuldade é realmente de voltar a si próprios, de concentrar-se em si, em vez de estar constantemente a querer fugir de si próprios, de escapar do inevitável. E pronto, e com isso chegamos então à solução, ao conselho final, em que então temos o 4 de pentáculos, ou de ouros. Então aqui está, lá está, é ver o que é que já não serve para poder libertar-vos e ir mais levezinhos, tipo, é um bocado como recomeçar de novo, mas não era possível recomeçar de novo enquanto a pessoa ainda continua atada a tudo aquilo que pronto, ao peso das coisas que a prejudicavam. E então é preciso ver o que é que realmente a gente dava, pronto, qual é que é, onde é que a gente encontra o valor, quais são as coisas que têm realmente valor para a gente, e essas coisas é aquilo que temos que segurar nas mãos, né? Não sei se dá para ver aqui, um tesouro aqui nas mãos, e a pessoa então, apesar de ter perdido se calhar o seu barco, ou pronto, ter perdido alguma coisa que já não lhe servia, tem o potencial para poder recomeçar, talvez não com tanto, mas com pelo menos o essencial, o que é necessário para poder progredir. Então realmente a leitura toda está a levar, lá está, a uma purga. Há uma relutância em não querer que as coisas mudem, ou em não querer essa purga, mas essa purga é inevitável. Vai ser preciso ver aquilo que já não serve para poder libertar e ter essa tal introspeção e análise para ganhar visão, propósito, que é isso que vai trazer a força necessária para impulsionar para a frente. Mas lá está, dentro desse processo, ver então quais são os verdadeiros valores, o que é que a gente quer defender, né? O que é que a gente realmente dá valor, para poder libertar todo o resto e ir mais leves em frente. Para complementar, lá está, para encontrar mais equilíbrio nas suas vidas. Rebo, que simboliza a parceria, a cooperação, o dar e o receber.
Então é em busca de um certo equilíbrio nas suas vidas. Talvez que a pessoa não precise de tudo o que ela tem neste momento na sua vida, mas precisa de concentrar-se naquilo que realmente precisa, né? A vida tem muito a ver com isso, com o conseguir filtrar da nossa vida entre tudo aquilo que a gente quer e aquilo que realmente precisamos. E quando a pessoa tem aquilo que realmente precisa, então eventualmente pode ter alguns desejos daquilo que quer, mas aquilo que quer muitas vezes não, pronto, não é frutífero a longo prazo. Muitas vezes é o que eu digo, é escapismo ou distrações. Mas também faz parte do processo, né? Não quer dizer que uma pessoa não tenha que ver um filme, ou jogar um jogo, ou dar um passeio, ou ir comer um gelado, né? Já se for a pensar só em termos da disciplina e isso tudo, não, isso tudo é desnecessário. Está bem, mas desnecessário, mas faz parte da experiência de estarmos vivos. E não é isso que vai levar a pessoa à bancarrota, né? Ou destruir a vida da pessoa. Bem, normalmente, só o é como tudo na vida. É devido à moderação. Mas pronto, como são os Sagitários, geralmente Sagitário até sabe ser bastante moderado, tem uma certa noção do que é o equilíbrio, porque tem que gerir isso para poder escapar. Geralmente é um bocado isso. Tem que ter boa capacidade de gestão e pronto, às vezes de sacrifício para eventualmente poder libertar-se um bocadinho disso tudo e passar por outras experiências fora das rotinas e do habitual, né? E aqui realmente há algo por libertar, mas tem sido tem sido difícil talvez de poder libertar isso. Há relutância em deixar ir, talvez porque a pessoa encontra um certo conforto no seu trabalho, nos seus relacionamentos, ou no objeto do seu escapismo, daquilo que para onde escapa, né? Também pode ser drogas, pode ser o álcool, pode ser várias coisas, desde as mais simples às mais complexas. Por isso podemos adaptar isso a várias coisas. Mas realmente aqui está a requerer uma devida introspeção para ganhar mais visão sobre a situação, poder enfrentar certos bloqueios e utilizar a capacidade de comunicação, não só com os meios, mas connosco próprios, porque isso traz força e sentido de propósito para eventualmente poder como que purgar, né, aquilo que estava aqui a falar no princípio. Não via tanto uma purga, apesar de o Thorsaz, mas no sentido normal, estar associado com uma purga. Há talvez a necessidade de ter que deixar ir alguma coisa, tal como estava a dizer, talvez um relacionamento ou um trabalho onde não está a ser digno, não está a haver respeito, não está a haver equilíbrio, e a pessoa, em vez de estar a ter que gramar todos os dias com mais e mais problemas ou responsabilidades ou o que seja, não, vai ter que purgar isso das suas vidas. Ou o relacionamento, se não está a ser recíproco, né? Que isto aqui também é a runa da reciprocidade. Se não há reciprocidade, então a pessoa, desculpem lá, mas vai ter que deixar ir. Aquela história do levem lá a bicicleta que eu fico com os pedais e está tudo bem, né? É um bocado aqui a conclusão da história que eu estou aqui a ver. Levem lá a bicicleta que eu fico com os pedais, porque acho que tem havido muito, pronto, um certo escapismo, né? Que a pessoa sente talvez que seja necessário, porque quer trabalhar por algo além de si próprio, quer trabalhar por um propósito, mas realmente o mundo ainda está cheinho de macaquinhos, a ver quantas bananas conseguem angariar ao longo de uma vida, pelo simples gosto de querer ver tudo a apodrecer, né? E dificultar a vida aos demais, muitas vezes. Mas pronto, ainda não chegámos a essa consciência global de poder analisar esse aspecto, e para isso parte muito da consciência pessoal de ter que lidar com esse tipo de situações, com essas dificuldades, sejam elas quais sejam, porque isto, claro, é muito subjetivo e tem que adaptar à vossa situação presente, né? E daí, pronto, mas a solução final realmente tem a ver com o libertar-se daquilo que já não serve, segurarem nas mãos os vossos valores, aquilo que realmente importa, e buscarem mais equilíbrio, reciprocidade no dar e no receber, para poderem encontrar parceiros, colaborações, para parcerias e colaborações que realmente funcionem, né?
Não é estar a ter que fazer tudo por todos à espera de quê, né? À espera de quê, muitas vezes. É que, pronto, já falei disso no princípio, não vou estar a adiantar muito mais. Agora, claro, pode haver essa relutância, é por isso que a pessoa vai ter que ter a sua introspeção, ter que trabalhar em si, ou pelo menos analisar a si própria, né? O que é que são os seus motivadores, o que é que tem levado a certas situações, o que é que tem levado talvez a um escapismo, ou a vontade de querer escapar de certas situações, e com isso ganhar então mais visão, que é aquilo que vai impulsionar, acho eu, estas ideias para a frente. A leitura geral, então chegamos então à última carta, que é a carta do fundo do baralho, que é o tema geral desta leitura. E logo a seguir temos a vossa carta. Então, isto é muito positivo. Lá está a falar do equilíbrio e da moderação, né? Pronto, é a temperança. A vossa carta, Sagitário, está logo aqui debaixo da última mensagem que tenho para vocês, que é o buscar um certo equilíbrio nas vossas vidas. O 2 de copas pode ter a ver com os relacionamentos e sobretudo com relacionamentos amorosos, sim. Agora, em termos de tarot evolutivo e de introspeção e etc., eu associo mais este 2 de copas à integração da nossa polaridade. Isto é, quer vocês sejam homem ou sejam mulher, vão ter que aprender a integrar não só a vossa pronto, energia pessoal, a energia do vosso género, de que seja, quer seja homem, quer seja mulher, mas também ter que integrar a oposição, a outra polaridade, porque as duas são complementares. É o que eu digo, a gente temos a ideia do machista ou do feminista e não sei o quê. Não, isso é uma divisão ilusória. Agora, nós temos é que unificar isso através da nossa compreensão e trabalho interno necessário. Só assim é que podemos integrar, né? Nós temos pai e nós temos mãe. Por enquanto ainda é assim, ainda não começou a sair tudo do laboratório, por isso por enquanto ainda temos pai, ainda temos mãe. E então são necessárias essas duas polaridades para poder fazer com que as coisas funcionem, para poder fazer o manifesto. Do 2 passa para o 3, né? Em termos de numerologia, do 2 é que se cria o 3, né? A divina trindade vem da dualidade. Pronto, que o homem e a mulher criam a terceira pessoa. Também é um bocado assim. Mas pronto, mas isto é mais em conceitos de integração pessoal e interna, né? Isto aqui é um bocado como que o ADN que se entrelaça com genes do pai e da mãe, mas que tem a ver com a energia do divino masculino e o divino feminino que temos por integrar nas nossas vidas. Nós só vivemos para um lado ou para o outro, pronto, não está mal, né? Uma pessoa tem que saber a sua posição também, não é nesse sentido que eu estou a falar, é mais em termos da integração dessas polaridades energéticas para poder utilizar isso a favor, porque se formos a ver igualmente, temos o nosso cérebro, temos então o lado esquerdo que é mais masculino e o lado direito que é mais interpretado como sendo feminino. Porquê? Porque o esquerdo é mais lógico e racional, enquanto que o direito é mais abstrato e subjetivo. E então tudo o que é de análise e de cálculo, muitas vezes a gente utiliza o lado esquerdo do cérebro, mas tudo o que é artístico e de apreciação emocional, não é tanto emocional, mas mais, lá está, a interpretação abstrata tem a ver com o lado direito. E a inteligência desenvolvida em cada um destes hemisférios, por assim dizer, é complementar, né? Tal como temos desenvolvemos a lógica e o raciocínio, também desenvolvemos a capacidade temporal e espacial com os lobos do lado direito do cérebro, né? E então acho que tem a ver muito com essa busca de um certo equilíbrio e utilizar isso a favor para ajudar na integração da pessoa. Não viver só para um lado ou para o outro, mas conseguir unificar essas duas forças numa só. E já tem acontecido noutras leituras que eu tive a falar de lá estar juntar a mente e o coração para criar uma super força, por assim dizer.
Não é o cérebro ganha o coração ou o coração ganha o cérebro, isso aí é um pensamento obsoleto, por assim dizer. Ambos são complementares e ambos trabalham em conjunto para poder então atingir certos objetivos e utilizar isso como uma super força nas nossas vidas. E então aí pode ter a ver também, lá está, com esta leitura, esta tal busca de um certo equilíbrio e integração das polaridades para poder revelar o verdadeiro potencial interno da pessoa e não se limitar só com as coisas que são do lado esquerdo ou do lado direito ou do que seja, né? Porque isso aí é divisivo, é fraturado. E o nosso objetivo na vida é conseguir detectar onde estão essas tais fraturas, por assim dizer, para poder então curá-las, para poder então retificá-las. Não é? Senão vamos andar aí com pernas partidas e braços partidos e cabeças partidas sem sequer as pessoas se aperceberem que está partido, porque põem um penso em cima e pensam que está tudo bem. Mas um penso é bom para as feridas, não é para o que está partido. E não é que tens partido, é que simplesmente está o alinhamento que segue muitas vezes sai fora do nosso propósito ou daquilo que parece ser o nosso propósito. Então, naturalmente, a pessoa vai ter que adaptar-se e ajustar as suas velas, por assim dizer, para poder navegar por entre a sua transformação. E isso lá está associado com vários aspectos. Lá está as divindades masculinas e femininas, os nossos pais, os nossos genes, o nosso ADN, o nosso cérebro, as polaridades, o yin e yang, o número 2. Há aqui muita simbologia que podem utilizar a favor para poder ajudar nesta vossa introspeção e então verem quais são realmente os valores que têm por defender e aspectos que têm por integrar, né? Eu já tenho vindo a falar disto da integração já há vários meses, bem, também faz parte do processo de individuação de Carl Jung, mas mais no sentido, lá está, de poder analisar as polaridades. Então isto é, Sagitário, então deveria integrar na sua vida certos aspectos relacionados então com Gêmeos, que é aquilo que eu já tenho vindo a falar já nos últimos meses. Um dos grandes desafios que nós temos todos por enfrentar é de integrar a nossa polaridade, né? Porque não são são complementares, não são inimigos, não são tóxicos, não são contra nós, que é a tendência que nós temos hoje em dia de dizer, né, no geral, como as pessoas falam e como se vê também nas redes sociais, né? Mas porquê? Porque falta-nos o entendimento e a compreensão necessária para poder integrar esses aspectos, porque não são um contra o outro, mas um pelo outro. E é preciso criar essas pontes de ligação que ajudam a unificar isso, né? Como essa história do coração e da mente ao lado direito e o lado esquerdo do cérebro. Nós não podemos simplesmente chegar e dividir e pensar que não, eu fico só com a direita ou fico só com a esquerda porque este é que é bom, este é que é bom, este é que é, e daqui a uns anos, não, afinal se calhar é o outro, então espera aí, agora é assim, agora é né? Leva a uma falta de coerência, leva a pessoa a andar perdida, dividida, novamente aquela história do o mundo vai perguntar quem somos e se não sabermos, ele vai dizê-lo. E então a pessoa tem que, é normal perder-se às vezes pelo caminho, mas tudo isso é para poder reencontrar-se num patamar um bocadinho mais à frente e mais desenvolvido do que aquilo que era previamente. A sair um bocado dessa consciência do macaquito, né? Para chegar mais à consciência do monge. Complementar então a esta carta que eu estava a falar, então, que pode ter a ver com relacionamentos, mas eu vejo mais como o sentido de integração das polaridades, porque vai ajudar muito, acho, nesta narrativa, no desenvolvimento dessa narrativa, porque a pessoa vai ter que enfrentar certos aspectos de si própria que não tem estado a querer, se calhar, enfrentar. Mas aqui temos Otala. Então, Otala tem a ver com a hereditariedade. Então, esta hereditariedade possivelmente pode ter a ver com aspectos que possam estar a ser influenciados já do passado, quer pelos vossos pais, lá está, novamente, ou inclusive pelos vossos avós ou outros antepassados. Pode ir até 10 gerações ou mais ainda, né?
como pode estar ainda a afetar hoje em dia na vossa psicogenealogia, na forma como pensam, no molde mental, por assim dizer, que faz parte da energia da rama familiar que vocês estão a experienciar neste momento. E com isso, pronto, há que ter em atenção, né, como esse molde, por assim dizer, tem afetado as vossas vidas, e os vossos desafios pela vida e aquilo e a forma como vocês lidam com a vida no manifesto. Mas está tudo aqui bastante equilibrado. Na verdade, estão a precisar de enraizamento. Acho que a dificuldade é mais essa, de conseguirem voltar às vossas origens, a trabalharem nas vossas raízes, na vossa fundação, por assim dizer, e estar com os pés bem enraizados na terra, porque no geral a leitura está muito equilibrada. Temos aqui terra, temos ar, temos fogo e temos água. E a única arcana maior que temos está aqui na posição do desafio, que é o ermita, que é a terra. Né? Então o desafio realmente é poder estar enraizados, poder acalmar se calhar o fogo do desejo, da ambição, da vontade, por assim dizer, e no geral utilizar isso a favor para poder equilibrar as coisas. Trabalhar então nas raízes, nas fundações e a ver então como é que podem gerir ou podem ter uma certa visão e ideias e comunicação para poderem então pôr em prática esta vossa integração, através, lá está, de ter que libertar, por um lado, certos aspectos da vossa vida e concentrarem naqueles que realmente importam, enquanto que buscam mais equilíbrio e reciprocidade nos vossos relacionamentos. Talvez porque os vossos pais ou os vossos avós ou já começaram com isso, ou vocês querem quebrar com certos ciclos que já não estão a funcionar. Mas o tal aqui no sentido para cima, o vejo bastante positivo, é como que a herança, né, dos nossos antepassados, herança energética, herança de conhecimento, de sabedoria, e essa herança também pode ser herança genética, né? Agora, aqueles aspectos que eu estava a falar do 2 de copas podem aplicar, mas a nível da família, a nível da hereditariedade e a forma como as gerações anteriores a vocês, né, foram afetando e moldando aquilo que vocês são hoje em dia. As pessoas gostam muito de pensar que são independentes, que estão separados e cortados dos demais, né, ou cortam-se a si próprio voluntariamente, mas energeticamente isso não acontece, acontece na nossa mente, na nossa cabeça, e é isso que é preciso ter em conta para que a pessoa então possa integrar esses aspectos. É normal a gente sentir às vezes que estamos mais afastados, como que satélites de tudo aquilo que, pronto, que era as nossas origens talvez, mas tudo isso para eventualmente poder voltar a casa, fechar como que o ciclo, e poder seguir em frente, mas com uma nova aprendizagem, né? Com uma nova situação. Muitas vezes quando voltamos ao ponto de partida, a pessoa só de ter saído já ganhou experiência, né? É muito diferente. E isso está associado com a jornada do herói, ou a jornada da heroína, né? Em que há todo esse processo a passar para poder voltar ao princípio, mas com uma nova perspectiva sobre a vida. E pronto, e no geral acho que a mensagem está dada. Sim, o meu conselho realmente é o enraizamento, para poderem ver onde estão, pronto, os valores que têm a defender e aquilo que têm a desenvolver, porque há algo na vossa vida não tem estado equilibrado, não tem estado recíproco. E novamente, e temos aqui a moderação, né? Temos aqui a vossa temperança, e a temperança não é só uma questão de moderação, a temperança tem a ver também com o temperar o metal, por exemplo, né? É preciso às vezes passar pelo forno, pelas dificuldades, para poder tornar algo mais forte, né? E poder trabalhá-lo. Aquela história do forjar uma espada, né? A gente pega num bloco de metal, é preciso então aquecê-lo, moldá-lo, trabalhá-lo, arrefecê-lo, voltar a aquecer, arrefecê-lo, voltar a aquecer, né? E isso é que faz a temperança.
Isso é que faz o trabalho necessário para ter um produto final realmente de mestria, refinado e bom. E então acho que a parte desse trabalho aqui, acho que pode ser, lá está, trabalhar numa grande obra, pronto, normalmente em conjunto com outros, mas se calhar também pode ter a ver, lá está, com o trabalho interno que vocês possam estar a fazer, porque é isso que vai trazer os frutos também para o mundo. Vocês tiverem forjado essa vossa espada, né, através das vossas dificuldades, ou terem que enfrentar, lá está, o quente e o frio, né? Que é tanto o coração como a mente também. Aí temos muitas analogias por poder identificar aqui. Mas novamente temos aqui essa história. Mas pronto, já estamos a chegar aqui a quase a 1 hora. Eu queria encurtar as minhas leituras, mas isto aqui ainda tinha aqui pano para mangas, né? Porque só da temperança temos aqui toda uma história. E temos aqui a espada, e temos essa história que estava a dizer do coração e da mente, ou do cérebro. Dá para associar ainda muitas analogias aqui que possam eventualmente vir a servir. Mas agora, pronto, isto aqui vai ser agora o vosso trabalho, quem esteja interessado, obviamente. Não é só eu dizer as coisas, porque isto aqui é muito divertido, mas o objetivo do tarot evolutivo também é uma ferramenta de introspeção. E sobretudo para pessoas que se calhar têm mais dificuldades em fazer a sua introspeção, ou poderem meditar, ou poderem parar para poder observar e analisar as suas vidas e as situações, sem julgamentos, porque às vezes prendemos a algo emocional ou algo mental, e então já não estamos a ter o... não é tão verdadeiro. É verdadeiro sim, porque é do domínio da mente, ou é verdadeiro sim, porque é do domínio do coração, mas se juntarmos os dois já perde a razão. Né? E é aí que temos que encontrar então onde é que está essa coerência, onde é que está a fratura, para ajudar a curar ao libertar de certas situações e ao trabalharmos nisso. Mas pronto, está aqui um bom trabalho, está aqui todo um forjar. Não é só uma questão, lá está, de leve a bicicleta que fique com os pedais, não, porque este aqui, na verdade, é um trabalho interno. Aquilo que a gente vive no exterior é aquilo que está a acontecer também no nosso interior. E então, ao acontecer no nosso interior, utilizar isso a favor para realmente poder continuar a forjar essa vossa espada para vos preparar para então o vosso propósito, aquilo que vos traz a força necessária para enfrentar qualquer dificuldade, à medida que vão enraizando, ganhando cada vez mais visão, e tudo isso para poder encontrar um certo equilíbrio de yin e yang, não só para vocês, mas no trabalho que andam a fazer pela família. A libertação de... realmente aqui estou a ver muito uma certa cura, por assim dizer, para libertar-se de coisas pronto, kármicas, talvez na família, ou certos aspectos que possa... Esta mensagem também é específica, mas é para alguns de vocês certamente, em que têm vindo a trabalhar de forma se calhar relutante na libertação de certos aspectos kármicos ou desequilibrados dentro do âmbito familiar ou hereditário que têm vindo a desenvolver, e pronto, tem prejudicado, mas é aquilo que tem ajudado vocês talvez a forjar essa tal espada e a ganhar um novo sentido de propósito. Mas pronto, agora vou-vos deixar isto para vocês, para então quem estiver interessado possa desenvolver a sua própria narrativa dentro deste âmbito. Só dei uma pequena introdução, interpretação sobre a minha perspectiva, né? Dei vários indícios de onde isto pode desenvolver, tanto a nível dos relacionamentos, a nível de trabalho, a nível hereditário e pronto, psicogenealógico. Há aqui vários aspectos a ter em conta, mas é todo um processo alquímico, e realmente estou a ver aqui o forjar como que da vossa espada, né? Aquilo está a trabalhar no escudo, enquanto que aqui está, pronto, já trabalhou na sua espada, mas pronto, tem tudo a ver com isto da temperança, da vossa carta, que está aqui ainda escondida, por assim está escondida por detrás deste equilíbrio, desta divisão. Além desta divisão ou fratura que possa existir em termos das polaridades, existe vocês, ou a vossa energia de Sagitário ali presente, né? E é com isso que então vou-me despedir. Espero que tenham gostado desta leitura.
Desejo boas entradas para 2026, ou para o ano que vem, para o mês que vem já teremos novas mensagens, mas até lá, pronto, espero que tudo corra pelo melhor e então já nos veremos em breve. Até uma próxima vez.